Mas não, mas eu dizia, Moisés, o caso do Bolsonaro lá também começou a levantar algumas suspeitas do seu quadro de saúde, né? É, Hum. algumas pessoas falando que foi para o hospital porque daí não pode ser notificado pela justiça enquanto estiver lá, que escolheu o Rio Grande do Norte porque tem uma pista que favoreceria, né, o pouso de um avião de pequeno porte, talvez, né, com um estado que é a ponta de lança mais próxima para a Europa e também que facilitaria talvez uma ida para os Estados Unidos, outros falando que ele faz aquela imagem pós-operatória, cheio de penduricalhos no corpo ali, sondas e tal, para vitimizar mais ainda a sua imagem. Outros dizendo que o caso é gravíssimo, que o gato subiu no telhado, que o Bolsonaro está pela hora da morte e tal. Mas o fato é que desnivela todo o organograma das abordagens a respeito do Bolsonaro, que era sobre o julgamento. Né? Isso fica num segundo grau agora, fica só e somente se falando da saúde de Bolsonaro. É coletiva de médico, é o antigo médico vindo a público numa lavação de roupa suja, e Michele Bolsonaro não me quis e tal, e eu fazia de graça o serviço. Não dá para negar que, pelo bem ou pelo mal, pela saúde ou pela doença, se fake ou fato, Bolsonaro roubou a narrativa do momento com o seu quadro de saúde, não mais o seu quadro jurídico-político, né, Moisés? Eu gosto dessas especulações, né, que são pautas para o jornalismo, né? Toda Uhum. essa relação dessa lista de possibilidades, tu levantasse aqui, mas não acredito, né, que ele tenha planejado isso que aconteceu, né, de forma alguma, né? Não precisava ter feito isso aí. Então, o que nós temos hoje é uma superexposição de novo do Bolsonaro, que já apareceu mais vezes em situações de emergência, em que ele é um paciente, do que como presidente da República ele foi, um ex-presidente da Exatamente. República. Né? Então, tu pega para dar um exemplo clássico, né, de um país que está com uma democracia disfuncional, pega os Estados Unidos, os ex-presidentes estão aí aparecendo até hoje de gravata, participando de eventos, né, com presença assertiva, né, na vida do país. Ainda bem que são os ex-presidentes, né, porque o atual é o cara que torna a democracia essa esculhambação que está aí. E nós temos no Brasil o Bolsonaro, um cara que é notícia sempre por envolvimento em alguma coisa que não tem quase nada a ver com a atividade desse presidente da República. É. Então, agora as imagens dele no hospital é mais uma imagem dele no hospital. E esse cara, segundo parte da extrema-direita e da direita, ainda está habilitado a querer alguma coisa em 2026. E essa é a situação mais absurda, né? O cara não tem condições, não tem condições. A imagem do Bolsonaro é a imagem do cara no andador. Isso aí é terrível para qualquer pessoa, né? E é mais terrível ainda para uma figura pública que pretende ser como ele pretende continuar sendo, uma figura política forte, né, com capaz de poder de influência na direita e na extrema-direita. Vai ser interessante, como o Datafolha gosta de fazer pesquisas, a próxima pesquisa eles vão ter que fazer sobre a situação do Bolsonaro nesse contexto, nessa situação dele agora como um paciente de um caso grave, de emergência, um caso grave. Né? Hum. Interessante que no contexto todo esse aí, dele se sentir quase morto, porque a situação dele foi grave mesmo, isso se sabe, né? Não, isso aí Foi não uma é situação legal. grave. Ele exalta, logo depois que ele toma a decisão da cirurgia, ele exalta um pastor que está do lado dele, JP, não sei quem é, né? E não os médicos, porque ele troca os médicos e ali, naquele momento, ele se sente, eu acho, constrangido de citar o outro médico. Aí, então, ele cita um pastor. Isso é uma coisa, não é surpreendente, mas é uma coisa estranha. Quando alguém se sente fragilizado e sabe que só pode ser salvo pela ciência, pela medicina, pelos médicos, por enfermeiras, ele exalta um pastor que está do lado dele. Essa é uma Justo. situação
que nós temos que tentar compreender nesse contexto todo. O ex-presidente da República, na véspera da cirurgia, cita o pastor que está do lado dele, fala de Deus e só depois fala dos médicos. Os médicos são apenas ajudantes desse pastor que é emissário de Deus. Essa é a situação que nós vemos hoje. Né? Exaltação do poder religioso, desse poder evangélico, no momento em que o cara está completamente fragilizado. Apodrecido, né? Sofrendo. Eles apelam, né, o Moisés? Eles têm que apelar o tempo inteiro para essa turma deles, para poder ter alguma relevância, porque eles também perdem relevância muito rápido dentro do que eles fazem. Eu não sei se perde ele. Eu acho que agora, fragilizado fisicamente, ele vai perder. Mas até agora há pouco, ele era um cara que estava determinando o que direita, extrema-direita deveria fazer. Não é só a extrema-direita do PL que ele se apropriou, como disse o deputado aí. Né? Ele determina, ele orienta as ações da direita ainda. A partir de agora, certamente não mais com o mesmo poder, porque é um cara frágil. Né? Isso é uma coisa da política que talvez hoje não tenha a relevância que já teve no século XX, por exemplo, e antes. Né? Um político fragilizado fisicamente, ele se encaminha para a morte política, porque ele passa para todos, não é só para os adversários, ele passa principalmente para essa base dele, que ele não tem condições de seguir em frente. E essa é a situação do Bolsonaro hoje. O Bolsonaro enfrenta uma imagem contra ele, completamente contra ele, né, nessa situação que ele enfrentou de emergência. Aí, mas ele já enfrentou outras situações e saiu fora. Saiu fora porque tinha a história da facada, né, estava sempre presente, e que agora vai se diluindo nessa história toda. Ah, mas a causa, a origem é a facada. Mas não importa. Importa que ele passa a imagem de uma figura pública frágil. E isso na política é destruidor.